Olá! Estamos começando mais um Domitor aqui na TV Vivax. Eu sei que você deve estar aí se perguntando o que significa esse nome. Apesar da gente já ter explicado em outros programas, eu faço questão de trazer para você o nosso conceito de domador. É isso mesmo. Domador é aquela pessoa que se vira nos 30, nos 40, nos 50, enfim, se vira para domar o caos do mundo e aqueles problemas que aparecem na vida profissional, pessoal, onde quer que seja. É o profissional do futuro, aquele que resolve problema. E fique atento, porque é isso que vai ser exigido de você daqui para frente. E hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que teve uma carreira corporativa maravilhosa. Eu tive o prazer de estar na mesma empresa que ele, não trabalhei com ele, mas tive o prazer de estar na mesma empresa com ele. É o Ricardo Maicotti. O Ricardo é mentor, consultor, conselheiro de desenvolvimento da Desenvolve RM. Ele também é foi C-Level de marketing e vendas e tem uma larga vivência na área de saúde e é um apaixonado pelo desenvolvimento de pessoas. Ele tem mais de 35 anos de experiência e isso é só um pouquinho de quem ele é. E aí, Ricardo, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Meu. E eu te apresentei aqui bem formal, mas eu queria que você dissesse quem que é o Ricardo hoje. Olha, eu sempre tive essa questão muito forte de que eu não queria trabalhar para os outros durante muito tempo na minha vida. Quer dizer, eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar, eu tinha uma ideia de que a minha carreira corporativa tinha início, meio e fim. E no decorrer da vida, isso não foi planejado, eu acabei percebendo que eu tinha uma facilidade muito grande com o desenvolvimento de pessoas. E na véspera dessa fase de vou me aposentar, não vou, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar com desenvolvimento de pessoas, que é o que eu gosto de fazer. E a partir daí eu resolvi abrir essa empresa, que é a Desenvolve RM, para trabalhar com essas questões de carreira e poder ajudar as pessoas nesses dilemas que eles encontram, né? Então, meio que não foi planejado, eu nunca fui um profissional de RH, a minha área sempre foi a área de marketing, a área comercial. Mas eu acabei me dando conta em algum momento da minha carreira de que grande parte do meu tempo eu usava para lidar com os dilemas das pessoas, entendeu? Com a gestão de recurso humano e acabei pegando gosto por fazer isso. Ricardo, mas assim, o profissional de marketing, de venda, ele tem que ser mais agressivo. Como é que você combinava isso na sua época junto com essa gestão de pessoas, que a gente sabe que é quem traz o resultado, né? É engraçado, o profissional de marketing, você trouxe um ponto bem importante. Eu, na época que era gerente de produto, eu fui gerente de produto durante muitos anos, eu dizia que quando eu tinha que brigar com alguém, eu brigava com o cesto de lixo, porque o gerente de produto não tem ninguém além dele, né? Ele é um general, só que ele não tem exército, porque ele é responsável por uma marca que vende milhões, para uma determinada empresa, mas ele não tem ninguém que ajude ele. Quando muito ele tem um assistente, um estagiário e tal. Então a parte de desenvolvimento de pessoas não veio dessa minha época, veio quando eu assumi equipes de venda, que são equipes muito grandes, e foi aí que eu entendi que para as pessoas estarem focadas e entregarem aquilo que a gente esperava deles, você tinha que entender muito bem quais eram os objetivos e quais eram as prioridades daquelas pessoas. Não tratar como um exército, mas sim tratar individualmente. Foi aí que eu comecei a casar as duas coisas. E como é que foi para você sair, como você falou, né? Gerente de produto é o produto, você cuida do produto. Você tem as pessoas que trabalham para aquele produto como demanda e venda. Como é que foi você sair disso e de repente pegar uma equipe grande? Foi muito louco, foi muito louco. Eu estava numa posição na América Latina, eu era responsável pelo lançamento de marcas de produtos novos para a América Latina naquela época. Meu chefe ficava em Miami e eu fiquei 2 anos e meio nessa posição porque a empresa disse para mim que a carreira iria deslanchar se eu tivesse uma experiência internacional. Então eu falei, ok, vamos lá, vamos fazer essa experiência. Eu fiquei 2 anos e pouco nessa posição e eu queria voltar para o Brasil, porque a minha ideia não era ficar nessa posição em Miami. E eu me lembro que o meu ex-chefe, que continuava no Brasil, me chamou um dia para uma conversa e me falou assim, você já quer voltar para o Brasil? Eu falei assim, já. Eu falei, já deu os 2 anos e meio que a gente tinha combinado. Ele falou, tá, eu tenho uma posição para você aqui. Eu falei, ai, que bom. Eu falei, qual é a posição? Ele falou, é diretor comercial. Você estava em marketing Eu estava em marketing, eu era responsável por marcas. Aí eu falei para ele, mas eu nunca vendi uma caixinha. Como é que você vai me colocar na posição de diretor comercial? E ele falou ele soltou uma gargalhada e falou para mim assim, definitivamente não é por causa da tua experiência em vendas que eu estou colocando você nessa posição, mas sim porque você é um bom gestor de pessoas.
E foi aí que eu entendi que esse era o pulo do gato, entendeu? Que mesmo trabalhando com equipes pequenas na época, eu teria a possibilidade de gerenciar equipes grandes, equipes maiores. E foi aí que eu comecei a trabalhar com isso e comecei a pegar gosto. Qual foi a habilidade que você acha que te catapultou? Porque você seguiu carreira e foi pegar cargos maiores nessa área. Sim. O que você acha que foi? Eu não gosto muito desse termo, tá? Mas o que foi o pulo do gato aí para você? Eu acho que tem uma questão forte ligada ao comprometimento, foco realmente, entregar o resultado. Isso sempre foi muito importante para mim, mesmo na época em que eu estava no marketing, que eu não tinha responsabilidade comercial, porque na área comercial é muito engraçado, né? Você tem um objetivo do mês, você tira sangue para fazer o resultado, no dia 30 ou no dia 31 você zera e você passa a ficar devendo venda de novo. E esse processo acontece 12 vezes no ano. Aí você multiplica pelos anos que você ficou, você está sempre devendo, na verdade é essa, né? Mas na época em que eu ainda não tinha isso, eu também tinha um comprometimento muito grande com os objetivos da empresa e com aquilo que eles queriam de mim. Então acho que a primeira parte foi essa, de comprometimento muito grande com o objetivo. E a segunda, eu acho que sempre tive muito claro na minha cabeça a necessidade de você fazer diferente. Boa. Sabe, você não pode fazer a mesma coisa que as outras pessoas fazem. Se você quer se destacar, você tem que fazer diferente. E como é que você... Eu sei que às vezes a gente faz as coisas de forma meio intuitiva, né? A gente não percebe. Depois, quando você vai olhar para trás, você fala assim, foi isso que eu fiz, foi aquilo que eu fiz. Como é que você acha que essa coisa da adaptabilidade entrou na sua vida? Vamos falar antes da pandemia, que você se aposentou em 2022, não é isso? Foi. Aposentou assim, né, gente? Saiu do mundo corporativo. Tô dando meus pulinhos ainda. Mas como é que você acha que você percebeu isso e que você foi fazendo essa guinada para a área de pessoas? Tem uma coisa muito interessante, André, que uma vez eu li uma reportagem, foi uma pesquisa, acho que Harvard ou alguma faculdade nesse nível fez, junto a executivos, e perguntava para eles assim, quantos % das decisões de carreira vocês acham que vocês tiveram 100% de responsabilidade por essa mudança? E as pessoas diziam, não, 70% da minha carreira fui eu que decidi. Ou 65% da minha carreira fui eu que decidi. E, na verdade, essa pesquisa mostrava que menos de 40% das decisões de carreira eram das pessoas. Grande parte das mudanças que aconteciam era porque você estava no lugar certo, na hora certa. E, na verdade, não é porque você tinha batalhado por aquilo. Vamos parar, porque eu acho que isso é um insight super importante. Quer dizer, você está na hora certa, no lugar certo. E você falou uma frase anterior, que é assim, o meu gestor disse para mim que para eu crescer na carreira eu teria que... Então, como é que é isso? Porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo deve passar por isso de algum momento. A gente sempre tem um gestor que fala, não, você precisa se desenvolver mais aqui, fica mais aqui, e aí você fala, não é bem isso. Como é que você enxerga isso hoje, na posição de desenvolver pessoas? Tá, é muito interessante porque na maioria das vezes o que as pessoas precisam fazer para desenvolver as suas carreiras está lá, está na cara delas. Hoje você tem na área de recursos humanos vários assessments que garantem que você possa mergulhar um pouco dentro de você e entender quais são os pontos fortes e quais são os pontos que você tem para desenvolver. Para a gente, o que é esses assessments? Só para as pessoas. Na verdade, são ferramentas que você tem disponíveis, são testes que você aplica e que às vezes você aplica, a empresa aplica em você mesmo ou pede para colegas, para chefes e para subordinados seus responderem a respeito do seu estilo como gestor, como colaborador. E eles dão um resultado, falam, olha, você tem o tipo tal, você precisa desenvolver isso, você é muito forte naquilo e tal. As pessoas têm isso nas grandes empresas, isso é muito comum, isso está na cara delas, mas elas não enxergam. Eu agora que passei para o outro lado, que estou trabalhando com muito mais ênfase na parte de consultoria e mentoria para desenvolvimento de carreira, quando as pessoas me passam todos esses testes, o feedback de gestores, as avaliações de desempenho, está escrito ali o que ela precisa fazer, mas ela não enxerga, ela não vê. Ela precisa que alguém fale para ela, reforce aquele ponto para que ela entenda que ela precisa desenvolver aquilo. Você acha que faz parte do fato da gente estar inserido num contexto profissional ali dentro de uma corporação e você achar que aquilo que está sendo dito talvez não seja a real, que aí alguém de fora traz isso de uma forma, sei lá, mais verdadeira? Isso é um dilema interessante, porque
eu sempre fico pensando que o gestor, quando te dá um feedback, lógico, salva as exceções. Se você trabalha com um cara que você sabe que é mau caráter, primeiro você não deveria estar trabalhando mais com ele, né? Mas, de qualquer forma, se você não confia no teu gestor, é uma outra questão. Mas, considerando a normalidade, considerando que a maioria das pessoas com quem você trabalha são bem intencionadas, ele está te dando um presente quando ele dá um feedback. Ele está usando o tempo dele para ajudar você a se desenvolver na carreira. Então, por que ele te daria uma dica errada? Ou por que ele enfatizaria um ponto que você precisa desenvolver e que não é um ponto de verdade? Né? Perfeito. Então, as pessoas têm um interesse genuíno em desenvolver os seus colaboradores. E os colaboradores deveriam acreditar mais nessa intenção genuína de ajudar dos gestores. Se incorporar mais à cultura, né? Exatamente. Então, é assim, olha, gente, vocês estão tendo aqui inúmeras dicas incríveis, sensacionais. Eu, se fosse você, até assistia de novo esse pedaço para você pegar de forma mais importante tudo que o Ricardo falou aqui, que é muito rico. Principalmente essa história. A gente costuma ter muito medo de feedbacks. E como ele disse, isso é um presente para você. Não saia daí, a gente volta já já. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Oi, gente, aqui é a Vivi Cirineu e hoje eu vim trazer uma dica para vocês sobre a criança que faz birra. Ai, a birra, gente, não é aquilo que tira a gente do sério, que a gente passa vergonha, que a gente não quer nem sair mais com a criança porque a gente fica desesperado com o que ela vai fazer? Deixa eu te contar uma coisa, birra é uma crise de desregulação emocional. E um dos erros maiores que a gente comete na hora da birra é a gente ficar tentando dar explicação para a criança, tentando mostrar, falar, trazer a razão. Na hora da birra isso não adianta, porque o cérebro dela tá ali, ó, bombando de emoção, de raiva, de frustração e ela não vai te ouvir. A gente precisa aprender a acolher a criança e às vezes esperar a birra passar para a gente conseguir falar alguma coisa com essa criança. Eu sou a Vivian Cirineu, me acompanha aqui na Vivax TV, onde eu trago muita informação para a gente criar os nossos filhos de uma maneira mais saudável e com menos traumas. Então, preste atenção, porque quando você recebe um feedback, isso é um presente para você. Bom, Ricardo, vamos sair um pouquinho dessa história de corporativo, de feedback, e vamos agora para a tua posição atual na sua empresa como mentor. O que você está percebendo? Que dicas você traria para o nosso público aqui em relação ao que você vê de resultado? A primeira coisa que me chama a atenção é que o modelo que nós tínhamos na nossa geração, quando nós começamos a trabalhar, não é um modelo que existe mais no mundo atual, né? Eu não gosto muito dessa história da teoria do caos, mas eu acho que, por um lado, a pandemia trouxe um pouco disso. As pessoas não estão mais preocupadas com carreiras. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar numa grande empresa, e eu tive talvez essa sorte de só trabalhar em empresa grande durante a minha vida, e eu me lembro que a minha mãe era muito feliz com isso. Ela sempre falava com orgulho as empresas onde eu trabalhava, porque para ela era um sucesso o filho dela trabalhar numa empresa grande, ter uma série de benefícios e tal. Hoje, quando você discute essa questão de carreira, principalmente com as pessoas mais jovens, elas não estão muito preocupadas com isso. Elas não estão muito preocupadas com o sobrenome, né? Não é o Ricardo da empresa tal. Elas não estão muito aí para isso e elas estão buscando muito trabalhar por propósito. Então, eu fico imaginando, e outro dia eu estava vendo a entrevista de uma executiva que coincidentemente tinha trabalhado na indústria de tabaco e depois na indústria de bebidas alcoólicas. Uau. Eu falei, gente, isso é o caos. Eu fico imaginando como é que eles devem conseguir colaboradores para trabalhar nessas duas áreas hoje, né?
quando as pessoas buscam cada vez mais trabalhar com coisas que fazem sentido para elas. Então, a primeira coisa que eu noto dentro dessa tua pergunta é que as pessoas buscam outras coisas hoje no trabalho que não aquilo que nós buscávamos quando eu comecei a trabalhar, que era estabilidade, que era segurança e tal. As pessoas começavam a trabalhar, meu pai foi um exemplo, começou a trabalhar numa empresa e morreu naquela empresa. Ele trabalhou Aquela a vida coisa de inteira crescer ali dentro, numa né? mesma empresa, né? Então isso não existe mais. As pessoas trocam a estabilidade por uma visão, por uma missão, por um propósito que tenha mais a ver com elas. Então isso é a primeira coisa. Um segundo ponto muito importante é que as carreiras são mais fluidas. Eu vejo pessoas saindo da área financeira indo para a área de RH, pessoas da área de marketing indo para a área de vendas, pessoas que têm carreiras generalistas entrando em funções técnicas, pessoas decidindo que vão crescer como técnicas e não querem abraçar a gestão de pessoas simplesmente porque não gostam. Eu me lembro que na minha época, se você recusasse a ter uma equipe, você era um fracassado. Como assim você não quer ter equipe? É o Você normal, não quer... né? Você É o cresceu, normal. você tem que... E você vê que as pessoas hoje têm interesse em continuarem nas suas carreiras como técnicos e não têm interesse nenhum de fazer gestão de pessoas. Então, mudou um pouco a maneira como a pessoa se relaciona com a empresa, eu acredito. E tanto é que os benefícios que são oferecidos pelas grandes empresas hoje não fazem muito sentido para algumas pessoas. Eu me lembro que há uns 10 anos já eu tinha um colaborador meu que você talvez tenha conhecido, a gente trabalhou na mesma empresa, ele ia trabalhar de bicicleta. E eu falei para ele, parabéns, você foi promovido e agora você vai ter um carro. Ele falou assim, mas eu não quero um carro. E eu fiquei pensando, falei assim, por que a pessoa não gostaria de um carro? Não gostaria porque ele anda de bicicleta, né? Então, as coisas agora, aquela Pacote, caixinha, né? aquele pacote que era oferecido de um bom plano de saúde, o carro corporativo, a escola para os filhos e tal, isso talvez não faça mais sentido, porque as pessoas, inclusive nas combinações que elas têm hoje, pode ser que elas não tenham filhos, pode ser que elas não tenham interesse em ter um plano de saúde mais Pode ser que prefira sofisticado. home office, né? Pode ser que Trabalhar elas de prefiram casa. trabalhar de casa, né? Então, eu me lembro que quando você ganhava um computador, um laptop da empresa, aquilo era tudo. E a gente não entendia que aquilo era para tornar a gente escravo também no final de semana, né? Porque se você tinha o computador, por que você não poderia trabalhar? É só uma olhadinha, né? Não é só uma olhadinha, só ver os e-mails no domingo à noite para adiantar a tua segunda-feira e tal. Exatamente. E hoje as pessoas levam o próprio equipamento delas para as empresas, elas não são mais obrigadas a usar o equipamento da empresa. Então, quer dizer, é uma mudança muito louca, né? E a vida pessoal e a vida profissional se mistura com o home office também. Se você não souber impor limites, ou você só fica em casa cuidando dos seus assuntos pessoais o dia inteiro, ou você só vai trabalhar o dia inteiro. Então você tem que saber impor limites, porque não tem mais a sirene da fábrica. Separação, né? Não tem mais. E é uma coisa interessante, a gente até estava conversando antes, a questão do modelo que se instalou depois da pandemia. Você comentou que você não gosta muito da teoria do caos, né? Eu já sou apaixonado. É mesmo? E na verdade, porque assim, a pandemia trouxe o caos. Trouxe. E agora, a velocidade externa bateu com a velocidade interna. Então a gente tem dois tipos de momentos. A pessoa que não consegue, que fica ansiosa porque não consegue se adequar à velocidade externa, e essa situação onde a pessoa encara, não, eu vou na minha velocidade e é isso, o mundo que se dane. Mas esse mundo que se dane, a gente está falando de emprego, de CLT. Como é que as indústrias, as empresas estão enxergando e será que estão mudando para incorporar essas novas pessoas? Como é que está isso aí? Eu acho que elas não estão mudando, infelizmente. Eu acho que poucas empresas perceberam e conseguem flexibilizar essa questão. Mas a grande maioria ainda continua acreditando, tanto é que você vê o movimento inverso, né? Eu me lembro que quando a pandemia se instalou, na empresa onde eu estava, eles falaram assim, trabalhe de onde quiser, como quiser. Era Então, o mantra, né? Era o mantra. Você podia, inclusive, estar na África reportando para o escritório aqui no Brasil, que não teria problema nenhum, não teria cobrança nenhuma. Aí, de repente, alguém falou, não, era bom uma vez por semana no escritório. E agora a grande maioria está exigindo 2 ou 3. Então, as empresas ainda não entenderam esse novo modelo. E o que vai acontecer é que essa geração mais jovem não vai se adaptar a esse tipo de trabalho formal, quadradinho, de 2, 3 dias dentro do escritório das 8 às 5. Até porque ela pode trabalhar melhor de madrugada. Exatamente. Eu hospedei na minha casa recentemente a minha afilhada e o noivo dela, e muito louco, ele trabalha com desenvolvimento de games. É madrugada, Para uma né? empresa em Singapura.
Então eu falei para ele assim, mas você não está trabalhando? Porque ele chegou lá com o computador dele e tal. Ele falou, tô, mas é que eu pego no trabalho a 1 da madrugada. Eu falei, como assim? É, porque é em Singapura. Então ele trabalhava da 1 às 5 ou da 1 às 6, alguma coisa assim, dormia até meio-dia e o meio-dia ele estava livre para fazer o que a gente quisesse. Isso é muito louco. Se você comparar com o modelo que nós tínhamos, de trabalho das 8 às 6 e tal, que normalmente não era das 8 às 6, você sempre fazia uma jornada maior, essa geração não está afim disso. Eles têm muito claro a divisão, como a gente estava falando antes de entrar no ar. É um modelo muito mais europeu, considerando as geografias, diferentemente de um modelo americano, que é o modelo que a gente segue no Brasil, né? De que trabalho é tudo, que você precisa dar o sangue, porque lá na frente você vai ser recompensado. O europeu sempre teve essa cabeça de que é importante a vida pessoal também. Será que talvez não seja, vamos especular aqui para a gente seguir com essa conversa, a questão de ser um continente que viveu guerra uma atrás da outra? Sem dúvida nenhuma. Né? Então, assim, a vida vale muito para eu não Sem aproveitar o dúvida momento, nenhuma. né? É verdade. Eu me lembro de um dado, talvez você vá lembrar disso. Quando eles inauguraram a Euro Disney, que foi a primeira Disney fora dos Estados Unidos, eles tinham um problema de rentabilidade porque as pessoas não compravam comida na Euro Disney, eles levavam lanche de casa. Aí você fica falando, e eu olhando daqui do Brasil, falava, meu Deus, mas como? É um continente tão rico, por que eles levam comida? Porque eles passaram por guerra, eles dão valor a isso, eles sabem o quanto custa. Então, talvez por terem esse background, por terem esse passado, eles valorizam mais a vida em família, eles valorizam mais a cultura, eles valorizam mais o lazer. Todos têm lazer. Sem dúvida nenhuma. E é um aprendizado, porque eu acho que nós aqui, e acredito que o mundo também, os Estados Unidos também está vivendo um distúrbio, muito grande, né, em relação às ansiedades e às doenças mentais. Mas assim, a gente também vai precisar encontrar aí como fazer, porque a geração, como você mesmo disse, que está como gestora, é uma geração que veio muito lá de trás. É verdade. E está lidando com pessoas que... Então, esse choque, a gente está vendo aqui, está trazendo muitas pessoas aqui, que estão comentando a dificuldade de liderar essa nova geração. Né? Eu não digo nem geração por idade, mas esse novo momento. É um novo momento de pensar a relação com a empresa, inclusive. Quando você falou para mim de performance, a gente também estava conversando, né? Eu também sempre fui uma pessoa muito voltada para resultado. Não na performance, naquela coisa, agora... Não, resultado. O que eu entrego de resultado? Como é que você orienta hoje os seus mentorados para trabalhar com essa questão da performance versus resultados, versus foco, versus ser adaptável? Enfim, como é que você faz isso? Eu sempre foco muito nessas conversas com os mentorandos em cima das fortalezas que eles aportam para a empresa. A empresa os mantém normalmente por suas fortalezas. Eu me lembro que há um tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar planos de desenvolvimento com os meus colaboradores, a regra da empresa era sempre assim, você pega 2 fortalezas e 3 pontos a desenvolver. A empresa entendeu depois, as empresas entenderam que talvez não seja tão inteligente você ficar investindo nos pontos a desenvolver, porque ele nunca vai ser grande coisa naquilo, e ele está lá por causa das fortalezas. Então o que eu sempre falo para eles é, foca na sua fortaleza, pega o que você tem de melhor e tenta ficar melhor ainda nisso, porque a empresa te valoriza exatamente por conta disso. Então, quando as pessoas trazem grandes dilemas, trazem grandes desafios, eu falo, olha, você vai conseguir vencer esses desafios por causa das suas fortalezas. Os teus pontos fracos você tem que tentar equacionar, neutralizar e focar naquilo que você é bom. Então, quando a pessoa vem com algumas ferramentas, alguns feedbacks de gestor e diz, olha, você é muito bom nisso, 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 eu falo, são esses 3 que você tem que trabalhar. É com essas 3 fortalezas que você vai conseguir entregar o resultado. E ver se isso conecta com você, se isso tem a ver com o teu propósito, se isso tem a ver com a maneira como você pensa. Porque às vezes você fica forte também em alguma habilidade que foi forçada, entre aspas, por alguma contingência, mas que não é você. Perfeito. Você não está totalmente confortável com aquilo. Então tenta ver quais são aquelas habilidades que efetivamente são fortes, que vêm com você, que ao longo da vida você foi construindo e trabalha com elas. Esse é o meu conselho. E como é que você lida com relação à máxima, né, que a gente tem, que você é contratado pela sua competência, habilidades e é demitido pelas suas atitudes, comportamento? Como é que você lida com isso? Eu não poderia concordar mais. Eu já trabalhei com pessoas brilhantes, tecnicamente, que foram desligadas por questões comportamentais.
é muito louco, né? É muito louco. Eu fico pensando sempre que as pessoas falam, a empresa é minha segunda casa. A empresa nunca foi minha segunda casa. Eu sempre tive muito claro que a minha persona como profissional era uma e a minha persona na vida pessoal era outra. E eu não misturava as coisas. Eu sempre fui o tipo de pessoas que entrei em festas da empresa, eu cumprimentava todo mundo, eu deixava todo mundo ver que eu estava lá, e depois de um giro de 45 minutos eu saía. Discretamente para as pessoas não perceberem. Mas eu fiz isso durante anos. Inclusive em convenções de vendas, onde as pessoas fazem as maiores baixarias. Normalmente são nas convenções de vendas, porque bebem muito, porque estão esquece que aquilo ali é trabalho, corporativo, né? Aquilo é trabalho. Então como é que a pessoa não se dá esse cuidado, né? Eu fazia a mesma coisa, eu ia na festa, cumprimentava todo mundo e escapava para o meu quarto. Eu sempre tive muito claro essa divisão entre o que é a persona profissional e o que é o Ricardo, pessoa física, por assim dizer, né? E agora as coisas se misturaram, você já até comentou isso. Sim. E como é que tá ficando isso agora? As pessoas não estão se impondo limite, né? Outro dia eu soube de uma notícia de um político no Rio de Janeiro, não vou lembrar quem era, que estava numa sessão da Câmara e estava no banheiro e ele não sabia que ele estava com o vídeo ligado. Nossa. Você deve ter visto isso. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas a pessoa está muito fora da caixa, né, para poder fazer um negócio disso. Então, o fato de você trabalhar de casa, ele não elimina alguma liturgia do cargo, né, ou da posição que você ocupa. Então, aquela coisa de, eu vou trabalhar de pijama mesmo porque ninguém está me vendo, não. Né? Então, tenta impor uma rotina, pelo menos, para você conseguir separar o que é o momento que você está em casa e o momento que você está lá à disposição da empresa. Então, existem algumas ferramentas que você pode usar para isso. E eu, quando converso com as pessoas, e principalmente, é engraçado, as mulheres, o que eu vou falar aqui é óbvio, tem a dupla, tripla, quádrupla jornada em casa. Né? Porque mesmo quando o marido e a mulher estavam trabalhando em casa, quando tinha algum problema emergencial para resolver, quem se levantava para resolver era a mulher. Né? Então a igualdade vai até a página 2, quando muito, porque sempre acaba sobrando para ela. Então eu costumo dizer, tente estabelecer uma rotina para deixar claro o que é você dentro de casa e o que é você no escritório. Então vai para um lugar mais sossegado, tenta não ser interrompido, tenta combinar com as pessoas da casa que naquele momento você está trabalhando, para deixar clara essa divisão, inclusive na tua cabeça, de qual é o momento de lazer e qual é o momento de trabalho, porque senão a tua casa pode virar um escritório. Né? E não pode virar uma bagunça da maneira, tanto pro lado de trabalho quanto pro lado pessoal. Exatamente. Também, né? Como é que você vai educar o filho? Não, agora não vem não, porque eu tô aqui trabalhando. Mas eu tô aqui, tô em casa. Eu tô em casa, né? Essa realmente é uma questão que a gente vai viver cada vez mais. Cada vez mais. Como resolver isso. Cada vez mais. O que você acha hoje, Ricardo, que conselho você daria pro nosso público no sentido de quem está nessa situação de estar em algum local que não bate muito com a cultura, mas precisa do trabalho, o que você recomenda que essa pessoa deva fazer? Porque isso está muito comum. É engraçado, isso é muito comum, inclusive nas discussões que vêm para mim como mentor. Eu costumo dizer que as pessoas só mudam quando efetivamente elas sentem a dor e a necessidade dessa mudança. E você não deveria fazer isso só nesse momento. Quando você percebe que a relação com a empresa já não está boa, não espere eles se desligarem ou você chegar ao ponto de ter que pedir para sair para ir procurar alguma outra coisa. É muito mais fácil. Isso é um jargão que a gente ouve sempre, mas poucas pessoas colocam em prática. É muito mais fácil você procurar um novo trabalho estando empregado do que estando em casa. Então, se você não está confortável, se não está legal, se não está bacana, começa a trabalhar já essa questão de tentar mudar. E não espera chegar num ponto em que fique insustentável, ou pela parte da empresa ou pela tua parte. Muda pelo amor, não pela dor, Muda né? pelo amor, não pela dor. Você falou tudo. Ô Ricardo, isso. Você agora como empresário, você agora como pessoa jurídica, mais pessoa física, como é que você enxerga aquele sentimento que você teve lá no início da carreira de que em algum momento a tua vida corporativa teria fim? Você hoje, eu sei que o que eu vou perguntar, a gente não olha para trás, mas apenas para a gente dar uma amostra de como que é a mentalidade de hoje. Você hoje sairia antes do mundo corporativo? Olha, eu sempre planejei sair na época em que eu saí. É muito louco isso. Eu já contei isso uma vez numa outra situação.
que aos 24 anos eu procurei o meu gerente do banco e falei, eu quero abrir uma previdência privada. Nossa, você foi... Não, louco, ele achou que eu era louco. Tempo atrás. Ele falou para mim assim, mas existem investimentos que rendem mais que uma previdência privada. Eu falei, não, você não está entendendo. Isso não é um investimento, isso é uma previdência privada. Eu quero começar a resgatar um dinheiro a partir dos 50 e poucos, porque no meu planejamento, com 24 anos, eu já sabia que com 50 e alguma coisa eu não gostaria mais de estar numa empresa. Então, eu sempre tive a minha carreira pautada para isso, sabendo que eu queria parar assim que eu pudesse. Assim que eu tivesse acumulado uma previdência privada razoável, assim que eu pudesse me aposentar dentro da previdência do governo, eu sempre tive isso muito claro. Então, quando eu olho para trás, voltando à tua pergunta, me dá uma tranquilidade muito grande de saber que, mesmo a vida tendo me conduzido por caminhos que eu não planejei, eu consegui concluir aquilo da forma como eu imaginava. Perfeito. Ricardo, muito obrigado. Olha, gente, mais uma vez, né, entender como que é importante a gente ter visão do que a gente quer, a gente desenhar o que a gente quer, mesmo que você mude 10 anos depois, mas pelo menos você tenha uma noção de direção. Por mais que você mude a rota, mude os pontos de parada, mas a tua direção fica mais fácil até para você saber o que você vai buscar. Não saia daí, a gente volta já já. Alô, meus amigos, sou Cleber Serafim do programa Devoção Sertaneja, 35 anos de dedicação à nossa cultura raiz. E agora, graças a Deus, mais um espaço à nossa gloriosa música sertaneja aqui na Vivax TV. É domingo, 10 da manhã, e eu espero por você. Olá pessoal, eu sou a Gisele Pires, personal trainer, e convido vocês a começarem o dia comigo no programa Movimente-se Mais. É de segunda a sexta às 8 horas da manhã. Eu trago exercício físico fáceis e acessíveis para você fazer aí de dentro da sua casa. São treinos rápidos e super legal e vão te ajudar a ser uma pessoa mais ativa e saudável. Não perca, é aqui na Vivax TV. Olá, eu sou Fernando Machado, eu sou um estudioso do comportamento humano há mais de 30 anos, sou escritor, tenho 4 livros publicados, sou palestrante e viajo aí o Brasil e o mundo ajudando pessoas com processos de autoconhecimento, de cura, de expansão de consciência. E a partir de agora eu vou estar frequentemente aqui com você, trazendo pílulas de conhecimento, pílulas de cura, para que você possa pegar esses conhecimentos, utilizar na prática no seu dia a dia e melhorar a sua vida em todos os aspectos, né? Eu vou me propor aqui a trazer informações que vão te beneficiar do ponto de vista físico, emocional, mental e espiritual, melhorando a vida em vários aspectos. Então, é um prazer estar com você e a gente vai se ver bastante daqui por diante. Gratidão. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero convidar você para todas as terças-feiras nós participarmos juntos aqui na Vivax TV da missa e novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, transmitida do nosso santuário Nossa Senhora de Fátima, no Estreito, em Florianópolis. Convide, divulgue para seus amigos, familiares, para que eles possam estar junto conosco e formarmos essa grande corrente de oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na Vivax TV, missa e novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós.
Estamos de volta com o programa Domitor, aqui na TV Vivax. E agora, como vocês já sabem, a gente vai, Ricardo, para o jogo, Legal. tá? Vamos testar as suas habilidades de domador. Então, eu vou embaralhar as cartas, né? Para te dar aí 5 cartas de habilidades, tá bom? Vamos lá. Essas cartas, você, como eu comentei com você, você vai usá-las para resolver os problemas, beleza? Legal. Ixi, eu peguei muito repetido aqui, não sei Eu você. também peguei 2 repetidas aqui. Então vamos tá lá. ótimo. Bom, agora você quer ser empresário ou você quer ser funcionário? Tanto faz. Não, Posso pode ser escolher. empresário? Manda brasa. Vamos lá. Então o senhor vai começar por aqui, pode jogar o dado. Eu ando para você, você anda para mim. Tá bom. 7. Onde você quer ir? Pode andar em linha reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você já começou no Fechou. nível 2. Opa! Mas antes, vamos tirar o objetivo individual. O que você precisa ter nesse jogo? Essa daqui. Qual que é? Vou tirar o meu. Aumentar 50 pontos de satisfação. Ó, quer dizer, você tem que buscar mais satisfação. Para mim é de conquista. Então você tem que ficar mais feliz do ponto de vista e eu conquistar mais. Então você tá no empresário 2, o teu problema tá aqui, ó. Empresa... Posso pegar Pode qualquer pegar, uma? manda brasa. Agora eu leio para você. Isso. Seus clientes estão satisfeitos, a demanda está aumentando bem mais rápido que o planejado, você precisa de mais investimentos se quiser atendê-los. Tcharam. Qual é a habilidade que você mais vai precisar nessa situação? Tá bom, hein? Você já evoluiu já para segundo nível? O negócio aqui tá bom. Eu acredito que a gente tem que trabalhar com foco e criatividade. Uma só? Não, você pode escolher e na carta você veja onde tem mais pontos aí. Tá. Você falou foco e Criatividade. criatividade. Tá? É. Eu acho que nós vamos com foco. Então manda brasa, escolhe a carta. Daqui, né? Isso. Tá. E lê a carta pra gente. É preciso sim enxergar o problema e superar qualquer fuga negacionista, mas o foco tem que estar na solução. E qual pontuação que deu aí das suas habilidades? Das minhas habilidades no foco, 10. E qual que é o segundo? O segundo, criatividade, 7. Deu 17 no Tá. total. Agora, a gente hoje não vai pontuar. Me conta uma coisa. Separa a carta, ela já Separa foi, esta. você já usou, o problema também. O problema também. Por que você escolheu o foco aqui? Eu sei que depende da carta que você tem, mas... Lógico, não, porque quando eu peguei a missão aqui de que os clientes estão satisfeitos, a demanda está aumentando e você quer mais investimentos, você precisa atendê-los, eu imaginei que você tem que focar naquilo que eles precisam. Então, na verdade, é entender muito bem o teu cliente e como é que você coloca foco naquilo que ele quer. Já tá dando certo, né? Já tá Então, dando certo. Beleza, Exatamente. show. Vamos lá, eu vou jogar. Eu ando para você 9, isso. Pode andar de linha reta também. também? Isso. 7, 8, 9. Olha eu no 2 aqui, vamos ver. Deixa eu tirar meu problema. Seus chefes estão... Hoje está tudo feliz aqui. Seus chefes estão satisfeitos com seu desempenho. Suas responsabilidades estão aumentando além do contrato de trabalho, mas ninguém conversou com você sobre promoção ou revisão contratual. A gente falou sobre isso, hein? Exatamente. O que eu vou agir? Bom, eu acredito que aqui eu vou ter que me adaptabilidade, no meu ponto de vista, para poder lidar com essa questão, e um pouco de criatividade para dizer para ele, opa, e aí, né? Então, vamos ver o que eu tenho de adaptabilidade maior aqui. Das minhas cartas, eu tenho basicamente uma única carta que me atende, que é ser ágil e preciso. Agilidade, né? Que tá me dando mais de foco e agilidade, e adaptabilidade tá me dando 6, mas é a carta que eu tenho. É assim, né? A gente tem que usar O que você tem naquele o momento. que a gente tem, fazer o melhor com o que a gente tem. Então, vou fazer o melhor com o que tem aqui. Decida rápido. Nem se lembre do medo de errar. Erre rápido, aprende rápido, redesenhe a ação e recomece rápido. Então, mas a adaptabilidade está aqui como 6. Vamos ver qual é o... Você tira uma cartinha, pode escolher. Daqui? Que é o que está acontecendo no Eu mundo. escolho ou você escolhe? Pode escolher você. É o caos do mundo. Peguei. Posso ler? Pode, deve. Vamos lá. O resultado dos níveis de todos os jogadores diminuiu em 2 pontos. Então, qual que é o objetivo? Desequilíbrio climático local é o tema. Tá, então o que acontece no jogo nesse momento? A gente tomou nossa decisão, mas o mundo tá contra a gente, por causa da situação. Então a gente perde um pouquinho de pontos nessa história. Tá bom? Pode deixar pra cá. Vamos de novo? Agora você aí, ó. Na verdade, isso aqui são sempre fatores externos que você não controla, né? É Exatamente. aquela história de combinar com os russos.
É Não isso aí, Você é. não- Tem que combinar com os russos. 6. 6. Para onde você quer ir? Pode continuar em linha Você reta. vai crescer, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Tô em F5 Você agora. foi para. Você quer continuar como empreendedor? Eu Melhor. Vamos virar volto. 1, aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Continuando 3. Aqui. Isso, vai lá pro problema. Você é sócio administrador. Os resultados da sua gestão são melhores do que o planejado. Mas um sócio reclamou abertamente da sua falta de transparência. Você desconfia que ele está interessado em assumir a administração da empresa. Opa! Vamos olhar a carta? Olha que interessante, a gente também comentou sobre isso, né? Uhum. A questão de você Da cuidar desconfiança. do relacionamento, né? Exatamente. Bom, o que eu acho que eu vou usar aqui muito é agilidade na decisão ou talvez distanciamento. Eu acho que eu vou no distanciamento. Por que você escolheu o distanciamento? Para não deixar que a emoção fale mais alto. Você tem que Bem. ser muito frio nesse momento de mostrar que a pessoa deveria confiar em você. E aí o distanciamento é importante para você não misturar as coisas. Legal. Então lê a cartinha que você escolheu aí. Distanciamento. Distanciar-se das tarefas ordinárias com frequência para ver o todo e atualizar o sentido de vida é um movimento potente e necessário. Legal. Boa. Vamos lá então ver como é que eu sigo. Vai lá. De novo, né, gente? A gente simula o jogo aqui, mas na verdade o jogo tem pontuação, tem uma série de coisas, né? Então 9. eu tô com 9. Eu vou ficar pro 3. Acho que dá pra conseguir aqui, ó. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito. Continuo aqui no estágio 3, deixa eu ver. Você já se sente capaz de assumir muitas tarefas da empresa em que trabalha, além das que você de fato executa, mas seu chefe ainda centraliza o desempenho dessas tarefas. Bom, eu acredito que eu tenho que ter criatividade para lidar com Boa. ele, para poder conversar melhor. Então, dentro das cartas que eu tenho, né, eu vou escolher a carta que está chamada Desperdício Zero, que me dá a mesma pontuação para todas as habilidades, mas a minha pegada é a criatividade. E a carta é o seguinte: ser criativo não é ter ideias mirabolantes, é conseguir usar todos os recursos disponíveis de uma forma original. Tudo que você viveu são recursos aproveitáveis. Perfeito. É o que a gente estava comentando. Vamos ver o que está acontecendo no mundo? Vamos. Vou tirar essa daqui agora. Condições normais, nenhuma alteração na rodada. Que bom. Que beleza. O universo conspirou a favor aqui. O que você achou dessa questão? A gente acabou lidando com relacionamento. Você com o teu sócio e o meu problema com o chefe. Que outra dica você tem aí de como se comportar numa situações dessas? Você vê, eu escolhi a criatividade, você escolheu o distanciamento. O que você acha aí? O que você consegue trazer pra gente dentro desse Eu vou contexto? pegar um gancho em cima, inclusive, da carta que a gente pegou do Caos no Mundo. Quando você está em condições normais, e muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, né? É justamente no momento em que você pode fazer um sprint. Você pode dar um gás, que você pode acelerar, que você pode aproveitar que o universo está conspirando a teu favor, né? Uhum. Então, muitas vezes as pessoas não se dão conta, elas se acomodam na normalidade, se acomodam dentro do status quo e não aproveitam isso para dar uma acelerada na carreira, no desempenho e tal. Então, quando você está com condições favoráveis, condições normais de ambiente, que é a única coisa que você não controla, Uhum. na verdade, na tua carreira, é o momento que você tem que aproveitar para ganhar espaço. Você como gestor, aquela situação que apareceu para mim aqui, né? Eu sou uma pessoa que eu sei que eu posso mais, ou eu acho que eu sei que eu posso mais. Você não está enxergando. Como é que você acha que deve ser essa relação? De repente a pessoa que está nos assistindo está passando por isso. Existe uma figura importante dentro desse contexto, que é o patrocinador de carreira, que não é teu chefe. O patrocinador de carreira é aquela pessoa que pode falar bem de você, para eventualmente outras pessoas ou para um grupo de pessoas. Então é importante você colecionar, sempre que possível, patrocinador de carreira. E como é que você faz isso? Deixando um saldo de conta corrente positivo com aquela pessoa. Opa, Ou explica seja, isso aí, que isso é super É interessante. interessante, é você fazer alguma coisa por ela além daquilo que foi pedido. Para ela ficar impressionada com você e ficar te devendo, entre aspas, um favor. Essa é a relação de um patrocinador de carreira. Então, uma pessoa que você pode acionar, é como se fosse uma carta na manga, que você pode acionar quando você precisar. Me ajuda aqui nessa Me ajuda, situação. lembra daquilo que eu fiz para você? Eu tô precisando agora que você me ajude, que você me devolva aquilo que eu tinha feito. Você não encara, você como dentro do mundo corporativo, você não encara isso de uma maneira ruim? Você encara isso Não, tranquilamente? eu encaro de uma maneira super normal.
As relações dentro das empresas são feitas disso. Você sempre vai ter uma situação em que alguém fez alguma coisa a mais por você ou que você fez alguma coisa a mais por essa pessoa. E é absolutamente normal que você peça apoio, porque você não está fazendo nada de ilícito, né? Que você peça o apoio daquela pessoa quando você precisar. Então, assim, para quem, de novo, está nos assistindo, você acha que é muito tranquilo você, entre aspas, cobrar, fulano, me dá um help aqui, me ajuda aqui? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, as pessoas às vezes não fazem isso e é muito errado. Porque a pessoa vai ser discutida, por exemplo, para uma promoção dentro de um board, de uma diretoria, e eu não sei qual que é a necessidade ou a vontade daquela pessoa. Se a pessoa não vem falar para mim, olha, eu gostaria que você me apoiasse nessa vaga, porque isso para mim é muito importante, eu não vou saber como me comportar. Perfeito. Então, às vezes, te pergunto, e o que você acha daquela pessoa? Olha, eu tenho pouco contato com ela, não posso dizer, você não contribui. Se a pessoa vem conversar com você e fala, eu gostaria muito que você me apoiasse nesse pleito, você vai com esse objetivo para a reunião e você pode ajudar a pessoa. Se a pessoa não combina com você, você não pode adivinhar. Você sabe por que eu tô achando super interessante isso? Eu não fiz isso várias vezes na minha vida. É engraçado, olha como é que a gente aprende, né? Em vários momentos, eu sempre fui uma pessoa que trabalhava em áreas que você tinha que fazer coisas e trabalhar para outras áreas o tempo todo. Uhum. E tem sempre aquele povo, olha o meu primeiro, faz o meu primeiro. Às vezes você se desdobra para fazer. E você nunca cobrou nada de volta? Nunca fui. Eu nunca achei que fosse legal para mim. Super. Virar o fulano, me dá uma força lá. É normal, absolutamente normal. Aí, gente, ó, tá vendo? Que você cobre isso de volta. Que legal, bom, aí tá. Não pretendo voltar para o mundo corporativo por enquanto, para mas testar isso, né? Vamos lá, 9. Agora o seu aqui, ó. O meu tá aqui. Dá para você andar agora e escolher. Para cá, né? É. Eu posso voltar para trás? Não, porque eu queria continuar no E. Pode voltar. Aqui, tô no Tá. E2. Você diminuiu a tua empresa ou montou outra, Tá, né? perfeito. Então o teu problema tá aqui, ó. No E2? É. Pego aqui. Isso. Sua empresa está crescendo, mas os funcionários estão insatisfeitos. Você não sabe as causas da insatisfação. Uau. Esse é bom, hein? Vamos lá. Dentro das possibilidades que você tem, né? Que as cartas a gente não tem tudo na mão, mas o que você pode fazer? Eu acredito que eu vou pegar essa carta aqui do super ágil. E a habilidade é justamente a agilidade na decisão. O que ele diz aqui? Suas decisões precisam ser ágeis e intuitivas, como as de atletas de alto desempenho. E para que sua intuição seja certeira, é necessário revisitar com frequência a visão do todo. Eu acredito que numa situação dessa, em que você tem uma insatisfação, é impossível que você não tenha alguma dica de caminho da onde é que isso vem. E eu gostei da palavra intuição, porque na maioria das vezes as decisões que a gente toma, você não tem 100% de certeza daquilo que você está fazendo. Você tem que usar a intuição, né? Você nunca tem 100% da informação para tomar uma decisão. Então, se for esperar ter, morre, não né? morre. Eu iria por esse lado de o que meu fígado está me dizendo. Beleza. Por onde que eu devo ir. E é uma coisa interessante, né? Você comentou de intuição e a gente sabe, né, que a intuição ela vem de experiências vividas e Sem que dúvida. tá ali na tua cabeça e você não percebe. De repente você tem, vou fazer isso. Quando você para olhar, eu já vivi isso. É um fiz isso na outra- arcabouço de analogia. Exatamente. Gostei, arcabouço, gostei. É um arcabouço Vamos de lá. analogia. Eu tô com 6. 6. Bom, acho que eu vou para empresário, hein? Acho que eu vou sair da empresa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não saí. Fiquei no F4. Tudo bem, na próxima eu vou. Deixa eu ver o meu problema aqui. Tá aqui. Vamos lá. Os comportamentos dos consumidores sofreram uma mudança drástica. A empresa em que trabalha precisa se reinventar para manter sua posição no mercado. Você tem algumas ideias muito originais, mas ainda não as apresentou ao seu chefe. Ele parece reagir mal diante de novas ideias apresentadas por funcionários. Uau! Bom, primeiro eu acredito que a gente, quando está numa posição que está mais no operacional, a gente acaba tendo mais informação às vezes do que o seu Sem líder. dúvida né? nenhuma. Então, eu espero ter uma boa relação com ele nessa situação e eu espero poder levar de alguma maneira. Então, eu acredito que eu tenho que ter aqui criatividade para como apresentar essa ideia de uma forma que ele não reaja mal e um pouquinho também de adaptabilidade para eu ir sentindo como que ele vai reagir. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, né? As minhas cartas estão complicadas porque eu não tenho muita opção. Deixa eu ver, criatividade, tá pouco. Bom, a melhor carta de novo
é o desperdício zero, onde eu tenho todas as habilidades com a mesma pontuação. Tá aqui de novo criativa. A gente já leu a criatividade, então eu estou usando aqui a criatividade. Eu pensaria muito na adaptabilidade aqui, porque eu acho que sentir o ambiente, né, no meio de uma conversa, e para que lado você vai, como você vai conduzir, eu acho que seria... Faz sentido. Né? Vamos ver o que está vivendo no mundo aí? Vamos. Tirar o último aqui. Condições normais. Opa, nenhuma alteração na rodada. Nós estamos indo bem. Estamos com uma ajuda aqui do universo. Vamos lá. Vamos mais uma? Vamos. Vai lá, manda brasa. Vamos lá. 5. 5. O meu é este, né? Isso. E3. Tá, vamos lá aqui. Sua empresa está persistindo. Tá. A principal concorrente fez uma proposta de compra da sua empresa. Olha só, isso é disruptivo. O valor é igual ao que você esperava, porém você acaba de descobrir que o mercado precificou a sua empresa pelo dobro do valor proposto. Há muitos riscos e oportunidades sobre a mesa, sem dúvida nenhuma. Lembra, vou chamar a atenção para um ponto importante, que a gente não discutiu aqui, porque senão o jogo fica complicado, que é o seu objetivo aí. Acumular 50 pontos de satisfação. Satisfação. Então você tem que, né? O meu é de conquista, por isso que a minha agressividade está um pouquinho maior. Mas no seu caso, você está querendo... Eu tenho 2 cartas iguais, eu vou pegar qualquer uma delas. Isso, Na verdade, é o pensamento fora da caixa. Ó, que bateu um pouquinho, né? Bateu, criatividade. Você pode se tornar mais criativo fortalecendo um mindset focado na busca de soluções e aumentando seu repertório sociocultural. Eu acho que a habilidade que eu vou usar aqui, sem dúvida nenhuma, é a criatividade. Está no nível 9, inclusive, para mostrar por que essa empresa vale mais. Ok. Então, é tentar influenciar nessa negociação para que eu aumente o valor da empresa. Quer seja através de foco numa linha de produtos novos que a gente esteja lançando, ou foco em algum ativo que esteja com uma performance muito boa no mercado, ou seja, tentar de alguma forma usar a criatividade para vender esse plus que ele deveria pagar pela empresa. Agora, pensando aí que você quer satisfação, ou seja, você está doido para vender essa empresa? Você está querendo aproveitar um pouco a vida? Eu vou aumentar a minha satisfação. Se eu vender a empresa melhor do que eu estou imaginando... Esse é um homem de vendas, hein? Eu vou conseguir depois viver melhor nessa fase pós-empresa. Essa é a ideia. Vamos ver como é que está o ambiente? Não, deixa eu jogar primeiro. Você joga primeiro, depois. Vamos lá, 8. Bom, eu tô aqui, eu fui pro meio corporativo, vou pro meio de empresário agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tô começando, tô numa empresa nível 2 aqui. Vamos ver. A empresa X é seu principal fornecedor e não conseguirá mais atendê-lo com a velocidade que você precisa. A sócia administrativa da empresa X é sua cunhada. Ela lhe pediu para não descartá-los ainda como fornecedor. Que imbróglio, hein? Bom, sem nem olhar as cartas que eu tenho de cara, adeus cunhada, né? Porque... Algum lado vai ter que perder, né? Eu vou ter que trabalhar com a questão profissional, tentar o relacionamento familiar ficar um pouco de fora, e essa aqui vai ter que ser uma habilidade importante, que eu acho que é a adaptabilidade aqui. É mais até do que a criatividade, porque não tem como, eu vou ter que trocar fornecedor. Vou ver se eu tenho alguma coisa aqui. Bom, a melhor que eu tenho, de novo, a gente usa as cartas que a gente tem, é ser ágil e preciso, né? A minha agilidade de decisão aqui está 8, a adaptabilidade está 6, é o que eu tenho maior. No meu ponto de vista aqui, novamente, eu tenho que fazer 2 papéis, né? E tentar conciliar as duas coisas. O entendimento familiar de que negócio é negócio, infelizmente. Vai aqui uma outra dica, né? Cuidado com misturar as coisas. E tem que separar sempre que possível, é verdade. Trabalhar com família é correr um risco sério, né? Pedir para ter problema. Vamos ver o mundo aí? Vamos. Guerra civil no seu país. Opa. Essa é complicada. O resultado dos níveis de todos os jogadores diminuiu em 3 pontos. Você vê que, assim, olha que interessante, né? No meu caso aqui, mais do que nunca eu preciso do negócio sobreviver. Não sei, você faria diferente? Quero ouvir sua opinião. Não acho que eu faria diferente, não. Não acho que eu faria diferente. Eu acho que eu iria na mesma linha de raciocínio. Bom, então, gente, tô... Agora a gente tem mais uma jogadinha aqui dentro Última carta. Vamos lá.
Agora a gente não tem opção, né? Agora realmente Agora a gente vai essa jogar. carta e acabou. 3. 3. Qual que é o seu? É esse, né? É. Pra onde você quer ir? Aumentar? Vem pra cá. 1, 2, 3. É 3. É 3, Voltou tá? pro 3. Aqui. A implementação de uma inovação gerou uma redução de 15% nos custos totais de operação principal da empresa. No programa de qualidade total da companhia, está previsto bonificações para a área que desenvolvesse projetos com resultados como este. 2 áreas reivindicam 100% da bonificação, pois cada uma entende ser a única autora da inovação. O diretor de uma das áreas chegou a colocar o cargo à disposição caso o seu posicionamento não seja favorável à área dele. Uau! Esse aí pegou pesado, né? Esse Antes pegou de ver a pesado. carta que você tem, qual habilidade você usaria das 5 aí? Distanciamento, foco, adaptabilidade, criatividade, agilidade. Eu acho que eu usaria distanciamento. Distanciamento para tentar olhar o macro e ver para a empresa qual seria a decisão melhor. Deixar que essa pessoa coloque o cargo à disposição, independentemente do risco que isso traz, se para a empresa fizer mais sentido a outra decisão. Então, quer dizer, você tem que tirar aí, voltar para a visão de helicóptero e olhar para a empresa o que é a melhor coisa a se fazer. E para você, gestor, como é que você enxerga uma pessoa que trabalha com você que tem uma posição dessas? Bom, primeira coisa, é uma pessoa muito focada, ela acredita muito naquilo que ela faz, porque senão ela não colocaria o cargo à disposição. Ela deve estar imaginando que a empresa vai bancar e vai falar que ele deveria ficar com o prêmio, mas eventualmente tem um excesso de confiança aqui. Ok. Tem um excesso de confiança. Vamos Porque ver. ninguém é substituível numa empresa, né? É isso aí. Vamos ver o que deu a sua carta aí que você tem aí? Sabe que eu costumava dizer na empresa que se eu um dia ficasse fora durante um mês, a empresa não ia deixar de vender uma caixinha Perfeito. por causa da minha ausência. Você tem que ter um pouco dessa visão de humildade, porque é realmente isso, né? A gente sabe que... A carta que eu tenho é criatividade, pensamento fora da caixa. Você pode se tornar mais criativo fortalecendo um mindset focado na busca de soluções e aumentando seu repertório sociocultural. E mesmo sem olhar, o nível mais alto não é esse, mas eu pegaria distanciamento mesmo. Beleza, show. Vamos lá para mim, Tá bom? meu jogo. Bom, 7. Eu vou ficar aqui no empresário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tô no Ele 3 fez do meu também. lado. É. Seus funcionários já estão bem treinados e são capazes de assumir quase todas as tarefas da empresa, mas você ainda centraliza a maioria das tarefas. Aqui eu estaria precisando de um coach de Com carreira. certeza. Mas não tem outra situação aqui. É aquela coisa, meu filho, vamos crescer, né? É lógico. Vamos delegar e procurar ter mais visão de futuro, de empresa, do que fazer. A carta que eu tenho é foco, é perseverante. Sua mente tende a focar nos pontos de vista mais habituais. Se você está habituado a reclamar, sua mente tende a te levar para esse foco nos problemas. Eu posso colocar aqui no controle, né? Porém, se você repete o treinamento de encontrar alternativas aparentemente impensáveis para qualquer desafio, sua mente também se acostuma a não desistir. Como a gente comentou, é a única carta que eu tenho, a única coisa que eu posso usar, né? O foco aqui está em 9. Mas, aqui que a gente comentou, eu acho que aqui teria que ser um distanciamento, porque eu teria que tentar entender o que está me segurando aqui dentro das habilidades que está no jogo. Sem dúvida nenhuma. Vamos ver o mundo aí? Vamos. Vou pegar a primeira. Aumento drástico na violência urbana. O resultado dos níveis de todos os jogadores diminuiu em 2 pontos, ou seja, dentro da minha ideia dos pontos de satisfação, perdi 2. Exatamente. E no meu caso também, o meu é de conquista. De novo, né? A gente não controla o que está externo. Exatamente. A gente precisa conviver com isso e tentar ficar da melhor maneira possível. Né? Por isso você tem que gerenciar as variáveis que estão sob seu controle da melhor maneira possível, porque aquelas externas você não controla. Perfeito. Bom, Ricardo, a gente está chegando no final. Eu queria te agradecer muitíssimo Foi um pela sua prazer. disponibilidade. O Ricardo está morando em outra cidade, veio para cá, muito obrigada, né? Nós aqui da TV Vivax agradecemos demais a sua colaboração e eu queria te presentear com o meu livro. Muito obrigado. Eu espero que que, prazer. para mim, você é um verdadeiro domador, um cara que resolve problemas, sempre foi. Que bacana. E eu espero que te agregue alguma coisa. Muito E que- gentil, inclusive autografado. Tá, Foi um muito prazer. obrigada, viu? Prazer. Bom, pessoal, ficamos por aqui e eu espero você no próximo programa Dômito, na rede Vivax de televisão.